Um homem de verdade deve ser feio, forte e formal. E se essa frase te incomoda, é porque você realmente precisa ouvir o que eu tenho para te falar aqui. Hoje, a maioria dos homens vive numa espécie de uma ilusão, né, de uma caricatura do que é ser homem. Uns vão para o extremo lá da Red Pill, né, e ficam reclamando de mulher o dia inteiro. Os outros são o que a gente chama de esquerdomachos, né, que juram que são sensíveis, delicados e vulneráveis. Mas nenhum desses extremos está preocupado com a coisa principal aqui, né, que são as responsabilidades e os deveres, principalmente quando a gente fala de um chefe de família, né? E para cumprir certas obrigações, você vai precisar parar de perder tempo com idiotice e focar naquilo que importa. Então, a ideia desse vídeo é que ele seja uma espécie de um guia prático sobre o que um homem maduro, um pai de família, um chefe de família, precisa ter em mente para evitar perder tempo com babaquice. Bom, meu nome é Rafael Henriques, você já sabe, esse é o canal O Pai Old School. E hoje a gente vai destrinchar um bordão que parece muito simples e parece até meio inofensivo, até porque a origem dele é um seriado de comédia, né? Mas que vai ser um guia muito importante para transformar algumas coisas dentro de você. E isso vai causar um impacto positivo, espero eu, na sua vida como chefe de família e vai até te ajudar a liderar melhor as pessoas que você ama. Então, nesse vídeo, o que você vai aprender? Primeiro, você vai entender por que você deveria aniquilar completamente a sua vaidade, principalmente a vaidade física. Segundo, você vai entender o que é realmente ser forte, quando a gente fala de força, né? Força masculina, força física, força bruta. E eu já te adianto que não tem nada a ver com essa vida maromba do Instagram e esses influencers e tal. E terceiro, você vai entender por que uma certa formalidade vai ajudar a moldar a sua autoridade dentro da sua casa com a sua família. Mas antes da gente seguir, eu queria que você deixasse um like, que você recomendasse esse vídeo, compartilhasse. Se você está ouvindo no podcast, deixa aí uma avaliação de 5 estrelas e compartilha isso com todo mundo que você conhece, principalmente para chefes de família como você, porque esse conteúdo pode ajudar mais gente. E eu preciso muito que você faça isso, porque essas big techs todas detestam esse tipo de conteúdo, né? Você sabe que o mundo hoje é um mundo onde a gente não pode falar tudo que a gente pensa. Provavelmente você se reprime com frequência, né, em relação a isso. Então, eu estou aqui tentando trazer esse tipo de conteúdo à tona. Então, não dá para esperar que isso vá organicamente ganhar espaço e tal. Então, quando você compartilha o conteúdo, você está não só me ajudando, mas está ajudando outras pessoas a entender melhor a mensagem que eu estou passando aqui. Bom, talvez você ache um pouco estranho, né, essa fala, né? Feio, forte e formal. Mas eu vou te mostrar que na prática, talvez essa seja uma das expressões mais certeiras sobre maturidade masculina, né? E principalmente porque ela tem uma intenção meio despretensiosa, né? Eu mesmo só fui entender isso depois de alguns anos, porque a gente cresceu assistindo Chaves, né? Tem umas 4 gerações, né, uma atrás da outra, que cresceu assistindo Chaves, que passava no SBT, sei lá, desde quando, né? E tem um episódio especificamente que o Chaves fala com o seu Madruga, né? O homem deve ser feio, forte e formal. E aí você pode isso pode passar batido, né? Isso pode não causar o efeito necessário. De novo, né? Um ambiente de comédia, uma sitcom, né? Um teatro com frases rápidas e piadas rápidas. Mas aquilo ali, depois de um tempo, depois de virar um pai, virar um chefe de família, reassistindo, né, e vendo aquilo de novo, isso me bateu um pouco diferente. E a ideia desse vídeo é destrinchar um pouco essa frase e tentar mostrar para você o quão positivo pode ser esse tipo de filosofia, que já é uma filosofia que eu posto quase sempre no Instagram, né? Principalmente os dias que eu estou treinando e tal. Então, é basicamente essa a ideia, né? A gente vai pegar aqui ponto por ponto do feio, do forte e do formal. E aí eu quero saber se você vai concordar comigo ou se você vai discordar de mim. Se você bota nos comentários aí o que você está achando desse tipo de conteúdo.
E se você parar para pensar, você vai ver que essa frase resume bem aquilo que os homens modernos estão tentando negligenciar, ou estão tentando esconder ou apagar do dia a dia masculino, né? Bom, vamos lá. O que seria a questão da parte do feio, né? Primeiro que quando a gente pega pelo senso comum, né, a gente pega... Eu sei que, tirando a definição filosófica e transcendental, teológica, toda essa questão ligada a conhecimentos um pouco mais profundos, né? Vamos pegar aqui o senso comum. O que as pessoas entendem? Quando você pega a beleza, ela é basicamente um atributo feminino, né? Toda beleza que a gente vê, que a gente tem contato, no geral, no senso comum, ela está ligada ao quê? A coisas delicadas, coisas harmônicas, coisas muito bem distribuídas, estéticas, coisas que têm as suas imperfeições corrigidas, né? Então, a gente cresceu, eu não sei se você lembra, mas a minha geração, né, tem que por volta de 40 anos, a gente cresceu com os galanzinhos, né, da televisão, eles eram todos muito femininos. Você pega lá na nossa época, né, aqueles galãs da Malhação, eram uns molecotes meio femininos, meio frágeis e tal. Tinha uma revista que era muito famosa na época, a revista Capricho, que tinha lá os galanzinhos da Colírio, Capricho, Capricho Colírio, alguma coisa assim, que tinha naquelas bancas de jornal, né? Era sempre uns caras assim com umas caras de bebezinho, assim, e muito delicadinho e tal. Tinha as boy bands também, né? Tinha os Backstreet Boys, tinha o NSYNC, tinha outras também, tinha uma que chamava Five também, que era bem menos conhecida. Mas era o padrão de beleza que era cultuado, principalmente na nossa época, né, anos 90 para frente, era um padrão de beleza voltado para uma delicadeza feminina. Na época a gente chamava isso de metrosexual. O que eram os metrosexuais? Eram homens que gastavam mais tempo na frente do espelho do que muitas mulheres, por exemplo. Então, o cara passava um tempão cultuando aquela imagem e fazendo isso, né? Corrigindo imperfeições, buscando traços delicados, toda uma harmonia bonitinha e tal, um rostinho perfeitinho. E tinha uns caras que faziam o oposto, que eram inclusive muito mais elogiados ou muito mais buscados pelas meninas na época, né? Eu lembro que o Backstreet Boys, por exemplo, a maioria deles tinham as caras de uns meninos de apartamento, né? E tinha um deles que destoava muito, que era o AJ, né? Que ele tinha uma puta cavanhaque de filha da puta, ele tinha umas tatuagens e tal. E ele era um cara que destoava muito. E geralmente ele era visto como um bad boy e geralmente tinha mais meninas que gostavam dele do que dos outros. Então você começa a entender, né, inclusive por esse exemplo, você começa a entender que no fundo, a construção masculina ela não passa por esse tipo de beleza, essa delicadeza, essa harmonia e tal. Hoje em dia, a minha teoria é que esses metrosexuais, eles com o tempo eles foram mudando. Agora eles são uns caras meio barbudinhos, não sei se vocês já repararam isso. Uns caras meio barbudinho e tal, mas que com uma cara de lenhador de apartamento também, sabe? Os caras meio fakezão, assim, com as camisas de flanela e não sei o quê, mas você vê que, cara, sei lá, não convence muito, sabe? Então eles têm uma barbinha toda bem cuidada, tem um cabelinho estiloso, aí eles vão na festa da firma e levam uma IPA, né, para eles tomarem, porque, não, veja bem, beba menos, beba melhor, aquela coisa, né, que foi uma moda há um tempo atrás, essa coisa de cervejas especiais e tal, agora acho que parou um pouco isso. Esse tipo de pessoa, desse tipo de homem, que era o chamado metrosexual, ele meio que se transfigurou numa outra coisa, mas a essência é a mesma. Que é o quê? O cara que passa mais tempo cuidando da própria aparência do que fazendo qualquer coisa de útil para ele mesmo ou para os outros. E aí, esse é o ponto, né? Quando a gente fala de feio, né? Qual que é a ideia aqui? A ideia é que, quando a gente está falando de um ser humano masculino, o que importa aqui é 1000 vezes mais a função ou a capacidade do que a aparência. Um homem focado na própria aparência, ele é um ser desviado da própria função.
Qual é a função de um homem? Você pode pensar em várias, né? Simbolicamente falando, historicamente e tal. Pô, proteção, estabilidade, é, prover, né? Toda aquela questão de prover e tal. E aí você pode falar de prover emocionalmente, financeiramente, psicologicamente. Você pode falar da questão de tomar boas decisões, de tomar risco, enfim. Você pode pensar em várias coisas, mas ser bonito, ser esteticamente harmônico, não está nessas funções. Isso é um desvio. Quando você pega, por exemplo, eu estou aqui com uma caneta, né? Qual que é a função dessa caneta? Para que ela foi feita e uma caneta é uma caneta boa quando ela faz o quê? Quando ela escreve, né? Se eu tenho uma caneta que não escreve, ela está com a função dela amputada. Ela, no fundo, ela não serve para nada. Ah, Rafael, mas eu posso fazer outras coisas com essa caneta. Eu posso, por exemplo, coçar a minha cabeça com essa caneta. Posso. É um desvio de função. Ela não foi feita para isso. Eu posso pegar ela e coçar a cabeça. Eu posso fazer outras coisas. Sei lá, posso marcar uma página. Né? Eu estou lendo um livro, boto a caneta ali e ela marca uma página. Não foi para isso que ela foi feita. Então, quando você usa algo que foi feito para X e você usa ele para Y, é um mau uso daquele objeto. Quando você fala de um homem, você está falando de um ser que foi feito para outra coisa. Deus, quando fez Adão, ele falou, cara, vai lá e domina a porra toda, conquiste e reine sobre todas as coisas. Ele não chegou para Adão e falou assim, cara, agora você faz um penteado que vai ficar do caralho. Não foi isso que foi, a ordem não foi essa, entendeu? Então, quando você transfigura a função principal de um objeto, ou de uma coisa, ou de uma pessoa, e joga para outra coisa, você está fazendo um mau uso daquilo. Né? Então, qual que é a ideia aqui? A ideia é que a gente consiga parar de perder tempo com esse tipo de vaidade e investir em habilidades reais, coisas que você aprende e que são úteis para você e para os outros, e que você perca o mínimo de tempo possível com vaidade, com espelho, com, sei lá, pomada para barba, com, sei lá, creminho para o cabelo, com, sei lá, pós-barba de R$ 85. Essas porra tudo. Porque no final das contas, isso é um desvio da sua função. Né? E qual é a sua função com isso tudo? Né? Você conseguir certas habilidades, você se dedicar um tempo a coisas úteis, para quê? Para você conseguir facilitar a vida dos outros. Você, como um chefe de família, precisa conseguir facilitar a vida da sua família. Organizar minimamente uma rotina, uma forma que a sua família consiga transitar ali dentro do dia a dia e que isso funcione. Né? Claro que você vai fazer isso junto com a sua esposa, né? Não estou querendo dizer que você vai fazer isso sozinho, mas obviamente quando você se olha muito no espelho e perde menos tempo com coisas úteis, você obviamente está fazendo um mau uso do fato de você ser homem. Né? Então a ideia é mais ou menos essa. E eu queria deixar um desafio aqui para você, principalmente se você não concorda com o que eu estou falando. Eu queria deixar um desafio que é o seguinte, cara. Faz um teste, tá? Eu vou usar uma coisa bem simples porque é fácil de retornar, digamos assim. Faz o desafio do seguinte, cara. Atravessa a rua, entra no primeiro barbeiro que você vê e pede ele para raspar o seu cabelo. E aí depois você corta a barba do jeito mais... Pede para fazer a barba do jeito mais básico, mais simples possível. E aí depois, com o tempo, você começa a entender que você se olha no espelho e você se vê diferente. Quando você raspa a cabeça e você tira toda essa aura de estética e beleza e harmonia, eu sei porque eu tive problema com o cabelo a vida inteira por conta de uns redemoinhos, umas coisas que meu cabelo nunca ficava do jeito que eu queria, e eu tive cabelo grande, tive cabelo médio, e nunca... Cara, eu perdi muito tempo com isso, eu ficava frustrado, ficava puto, saía pra rua com o cabelo tudo vacalhado, de um jeito que eu não queria. E qual foi a solução? Raspa a porra da cabeça. Acabou o problema. Não perco tempo com isso mais. Não tem problema com acordar e depois ficar 2 horas na porra penteando o cabelo, molhando o cabelo, passando gel, passando não sei o que, para depois sair de casa, para depois pegar
ir trabalhar, sei lá. Então, cara, faça um desafio aqui para você. Atravessa a rua amanhã, ou hoje ainda, e pede para raspar o cabelo. E aí depois você me conta. Provavelmente sua esposa vai te olhar diferente, porque é natural, você vai estar com uma figura mais masculina. Sua esposa vai te olhar diferente, talvez a frequência sexual de vocês aumente até, e você vai se olhar diferente quando você perceber que você estava perdendo tempo demais com coisa que não serve para nada. Então, essa é basicamente a ideia do feio, né? da frase feio, forte e formal. E bom, antes de ir para o segundo item, eu queria só deixar um recado rápido. Se você quer se aprofundar todo esse campo, né, da liderança familiar, desde amadurecimento, passando por como criar uma conexão inquebrável com a sua família, né, com a sua esposa e com seus filhos, e como conduzi-los, como guiá-los da forma correta, você vai acessar o primeiro link aqui da descrição e comprar o Chamado Paterno, que é um treinamento completo para chefes de família que querem ser verdadeiros líderes dentro de casa. O segundo ponto é a questão do forte, né? Feio, forte e o último formal. Aqui, em relação à força, o que eu quero dizer, o que eu queria que você entendesse, não é sobre ficar bombado, que também é o que o senso comum pensa, né? As pessoas no senso comum, quando pensam em alguém forte, muito forte, pensam naquela estética do bodybuilder e tal. Quando eu falo aqui de ficar forte, eu falo sobre ter capacidade física funcional. E aí a gente tem dois extremos que daria para a gente criticar aqui novamente, né? Geralmente a gente tem o extremo do bicho grilo, né? Que é a vertente lá do esquerdomacho, que literalmente caga e anda para essa coisa da força física. E aí o cara tem lá 25 centímetros de braço, né? E a gente tem o cara viciado em academia, que é o bodybuilder com 60 de braço. Eu queria aqui criticar os dois. Né? Afinal das contas, ambos estão pecando, né? Um para um lado, outro para o outro. Inclusive tem uma fala do Ryan dos Santos, né? Tem um monte de corte dele que viraliza toda hora. Um desses cortes, ele fala que o cara que é muito bombado, ele geralmente ele é muito fracassado, porque o cara que fica gastando muito tempo para ficar forte, bombado, bonitão, no sentido assim de definido, inchado e tal, é um cara que perde muito tempo com academia, com alimentação, com não sei o que, comer certinho, tá? Então esse cara geralmente ele não é um cara muito bem sucedido, ele é um cara que está ali meio fracassado. Frase do Ryan, tá? É claro que você tem os caras que são muito fora da curva, tipo um Muzi e tal, os caras mais famosos, mas no geral, principalmente se eu for pensar em pais de família, né? O pai de família é muito difícil que ele tenha condição de manter uma disciplina tal que o permita ter 60 de braço. É muito difícil. E aí tem uma série de críticas também, né? A questão da função corporal desse cara que é bodybuilder, que é muito forte, muito grande. Tem alguns vídeos, você consegue ver na internet, alguns vídeos de bodybuilders, por exemplo, dando um tirozinho de, sei lá, de 30 metros na praia, correndo mesmo. E o cara estira o músculo da perna, ele se arregaça inteiro porque ele não conseguiu correr daqui até ali. Big Booty Challenge! Oh não! Oh não! Porque o corpo dele não está habituado a isso, né? Ele treina para uma outra coisa, ele treina para estética, para ficar com músculo volumoso, ele não treina para conseguir fazer coisas na vida, fazer coisas no mundo real. Assim como o esquerdomacho, o bicho grilo lá de 25 centímetros de braço, ele também é um fracassado nesse sentido, né, funcional, porque ele não consegue fazer porra nenhuma. Se ele tropeçar e cair no banheiro, ele não consegue sequer se puxar pela maçaneta da porta para conseguir levantar, né? Ele não tem essa capacidade. Então esses dois extremos vão estar, de acordo com essa filosofia que eu estou trazendo aqui, errados. Quando eu falo do cara forte, eu estou querendo dizer no cara que consegue trazer uma certa proteção para a própria família. E eu estou falando aqui de proteção física, eu estou falando de proteção emocional, e eu estou falando de proteção financeira. A proteção física é muito óbvio, né? Você tem que ter capacidade de defender a sua esposa e seus filhos caso haja alguma intercorrência no meio da rua. Eu lembro no dia que eu estava no trabalho da minha esposa, ela trabalhava ainda numa farmácia,
E eu passei lá, acho que era um sábado à tarde, se eu estava caminhando, fazendo alguma coisa. Geralmente, fim de semana eu faço rooking, né? Aquela caminhada com peso. E eu passei lá, não lembro porquê, passei conversando com ela e, obviamente, mantendo uma etiqueta, né? Não estava abraçado, nem muito perto e tal, porque ela estava no ambiente de trabalho. Entrou um cara, um morador de rua desse, um mendigo, alguma coisa assim. Ele entrou e ele tinha costume, já ele era famoso ali, por intimidar não só clientes, mas os funcionários da loja e tal. E ele entrou, ele não viu que eu era, né, marido dela. Ele entrou e começou a falar com ela, falar alto, pedir as coisas e tal, e gritar. E eu me coloquei na frente, obviamente, apontei o dedo na cara dele e falei: você não vai falar assim com ela. O cara, na hora, ele assustou. Ele tomou um susto, porque eu acho que ele não esperava. Vocês não fazem ideia do que foi o brilho no olhar da minha esposa vendo aquele tipo de coisa acontecendo. A proteção física, né? Que ela ficou falando daquilo um mês, assim. Falava com todo mundo que eu ameacei o cara, que eu começou a dar uma aumentada, né? Que eu fui, enfiei na frente porque eu protegi ela, que não sei o que, falando com orgulho, sabe? Esse tipo de coisa, você precisa ter um mínimo de coragem, né, obviamente, e um pouquinho de capacidade física também, senão você não vai conseguir impor respeito pra porra nenhuma, né? E aí, além da proteção física, tem uma questão da proteção emocional. E aqui o caso que eu queria lembrar era de um caso de um desses esquerdomachos de 25 de braço, né? Que é um cara chamado Leon, né? Eu não sei se vocês lembram, não sei se existe ainda esses dois, que é o Leon e a Nilce, né? Que eram dois produtores de conteúdo. Ficou famoso há muito tempo atrás. Eu nem sei se essa cena em si era verdade. Porque, cara, na internet não dá para acreditar muito nas coisas, né? Mas teve um vídeo que eles estavam fazendo, eu acho que eles estavam ao vivo, não sei. E aí parece que na casa deles, eles moram no Canadá, ou moravam na época, parece que estava entrando um urso ou algum bicho, alguma coisa assim, entrando na casa dele. E aí o que aconteceu foi que eles foram olhar com a câmera ligada, sei lá, e aí o Leon, que era o macho da relação, né, supostamente, ele colocou a mulher dele na frente dele. E aí a mulher foi na frente, a Nilce, né? A mulher foi na frente e ele ia atrás. E ela meio completamente aterrorizada, porque podia ser um urso, podia ser um ladrão, podia ser, sei lá, qualquer coisa. E que tipo de proteção emocional nesse momento de perigo ele estava provendo para ela? Nenhum, zero. Por quê? Primeiro, né, não tem capacidade em termos de virtude, de coragem, nem porra nenhuma. Segundo, não tem a menor capacidade de defender nada nem ninguém com aquele shape de gafanhoto, né? Então, essa proteção emocional da sua esposa saber, não, cara, se acontecer qualquer coisa aqui, eu sei que esse filho da puta aqui vai se enfiar na frente, vai se sacrificar por mim, vai. E isso não acontece se você não tem capacidade física para isso. E a terceira forma de proteção seria a proteção financeira. Aí estou falando do básico, né, de você conseguir ser minimamente funcional para conseguir trabalhar bem, e não só trabalhar bem no seu trabalho, mas se precisar, você conseguir ter capacidade física e mental e conseguir trabalhar mais em tempos de crise, conseguir construir um trabalho paralelo para tentar enriquecer ou para tentar ganhar mais dinheiro, enfim, ter esse tipo de condição física e mental para mostrar para sua esposa que, olha, se nos momentos de crise, se precisar apertar, se precisar trabalhar mais, precisar trabalhar fim de semana, precisar trabalhar de noite, de madrugada, a puta que eu pariu, eu consigo fazer isso porque eu tenho essa capacidade. Então não deixa de ser uma forma de proteção também para sua família e para sua esposa, né? Então a ideia aqui de ser forte, né? Eu não estou falando de nada muito. Eu nem consigo falar isso porque não é minha especialidade, mas eu estou querendo dizer uma coisa bem simples, um treino bem simples, alguma consistência disso no longo prazo, uma alimentação baseada no básico, né? Baseada em comida, principalmente proteína, né? Encher o rabo de carne e de proteína, porque é isso que vai te construir músculo, né? E dormir relativamente bem. É basicamente isso. Porque no fundo, juntando, né, tentando resumir isso tudo, ser forte é uma obrigação moral de qualquer pai de família, por todos esses motivos, né, que a gente está falando. E aí eu vou deixar no card aqui, não sei se é aqui ou se é aqui, acho que é aqui. Vou deixar no card aqui uma live que eu fiz com o Lucas Marsola, que é um educador físico que
me ajudou também a construir esse tipo de visão. Essa visão dele é muito interessante sobre a capacidade física, sobre a força, sobre construção de virtudes, inclusive virtude da força física, né? E ele tem um perfil muito legal no Instagram chamado Treino de Pai. Então eu vou deixar o vídeo aqui, e lá nesse vídeo, na descrição desse vídeo, você consegue achar o perfil dele para você segui-lo, caso você tenha interesse nesse tipo de conteúdo, né? Não deixa de ver não, porque é muito importante para qualquer pessoa que tenha a ambição de liderar uma família. Esse foco na função, muito mais acurado do que na estética, né? E o terceiro ponto, sendo formal, né, do feio, forte, e aí acessando agora a parte do formal. Eu consegui desenvolver isso aqui, e é claro que eu precisei sentar e destrinchar algumas coisas para tentar construir esse conteúdo de uma forma melhor para vocês. Eu consegui destrinchar essa formalidade em basicamente 3 níveis, né? Quando eu falo de formal, então eu estou querendo dizer 3 coisas. A primeira, né, é falar bem, ou seja, entender basicamente o que é uma norma culta, conseguir elaborar seus pensamentos com uma certa clareza, né? E, principalmente, né, não colocar na sua fala muita gíria, muito modismo, umas coisas que te deixam com cara de uns moleque meio esquisito, assim, parece que você, por mais que você tenha, sei lá, 40, 50 anos, dependendo do jeito que você fala, parece que está falando com um menino de 12, né? Muita gíria, muito, não, isso que. Então, assim, cara, se você conseguir se habituar a falar de uma forma mais séria, de uma forma mais sóbria, né, com menos modismo, menos gíria, você vai conseguir transmitir essa formalidade, né? E esse é o primeiro nível do que seria ser formal, né? O segundo nível é um nível um pouco mais avançado, né, mas é muito possível, que é ter um certo repertório cultural. Então, quando a gente vai falar disso, a gente vai falar de boa literatura, entender um pouco sobre, né, boas histórias, saber contar boas histórias, consumir bons conteúdos para construir um imaginário que seja rico, um imaginário de onde você consiga tirar referências para conseguir, sei lá, conversar com vários tipos de pessoas, em vários ambientes, né? Não só entre os seus amigos, nem só com a sua esposa, mas, pô, você está num ambiente onde, sei lá, você está numa festa de casamento com a família da sua esposa, e aí tem lá uns tiozinhos dela, mais antigo e tal. Pô, você tem repertório para conversar com esse cara? Consegue sentar na mesa e ser uma boa companhia para esse cara? Puxar assuntos que sejam pertinentes para ele? Sabe, esse tipo de repertório, assim, que eu falo, repertório cultural. Ou se um primo dela, sei lá, de 15 anos, sentar na mesa e quiser puxar papo, você sabe conversar de alguma coisa com esse moleque? Então isso tudo vai criando um repertório, vai criando um tipo de maleabilidade que você consegue se virar em vários ambientes. Então não deixa de ser um tipo de formalidade você conseguir ter repertório mesmo. E aí, para construir isso, não vai ter como fugir, né? Você vai ter que ter contato com boas histórias, bons autores, boas músicas e conseguir aglutinar isso de alguma forma que fique natural na sua boca, quando você começa a falar sobre isso. E aí eu vou deixar uma dica, inclusive, de uma leitura que eu acho que é imprescindível para qualquer homem, principalmente alguém que aspire ser um chefe de família, que é A Morte de Ivan Ilitch, né, que é um livro de um autor chamado Tolstói, um autor russo, que vai contar uma história muito interessante, que pode ser uma história que você se identifique até demais, até mais do que devia, né? Basicamente, o Ivan Ilitch era um cara que viveu a vida inteira, né, como uma pessoa autorreferente, ele só pensava nele, ele só pensava na imagem que ele tinha perante a sociedade, ele só pensava em fazer coisas para melhorar essa imagem, uma coisa muito superficial. Então ele casou para manter uma certa imagem, ele tem o trabalho que ele tem, conseguiu galgar promoções lá no trabalho dele para manter uma certa imagem, nunca se aprofundou de fato em nada e nem em ninguém. O que acontece no meio do livro é que ele começa a se deparar com a morte. E ele começa a entender que, por algum motivo, né, a morte se aproximando, aquilo dá um estalo, a pessoa dá uma despertada, né, para aquilo que realmente importa, ou deveria, né?
E aí ele começa a ficar num conflito muito pesado internamente, porque ele começa a ver que ninguém está nem aí para ele. Como ele nunca se importou com ninguém, ele doente, né, já caminhando para a morte, e a própria família dele não está nem aí, absolutamente ninguém está nem aí, e ele começa a ficar meio chocado, fala, caramba, mas eu fiz tudo certo na minha vida. Eu vivi do jeito que era para viver mesmo. Todo mundo sabe que é o certo é viver desse jeito. E por que isso está acontecendo? E ele começa a entrar num sofrimento absurdo. Então é um livro, cara, que vai te tirar desse tipo de visão meio centrado em você mesmo, centrado nas suas conquistas, nas suas vaidades e tal, e vai te colocar com uma visão mais ampla do que é uma maturidade masculina, principalmente para um chefe de família. Então é um livro pequeno, extremamente profundo, que é obrigatório para qualquer homem. Tá? E além desse livro, tem outros livros importantes, que são livros pequenininhos, que eu nem vou aqui te indicar para não ficar muito grande esse conteúdo, mas se você colocar aí livros de literatura clássica pequenos, você vai conseguir pelo menos uma meia dúzia para já começar hoje. E aí, se você tem interesse no conteúdo desse livro, quer entender um pouco melhor esse livro antes de pegar para ler, eu tenho um podcast também que eu vou deixar aqui na descrição, falando especificamente sobre ele. Chama A Morte de Ivan Ilitch, um lembrete ou alguma coisa assim, um lembrete para o homem comum. É algo desse tipo que eu coloquei no título. Vale muito a pena. Se eu fosse você, já ia direto para lá e ouvia antes de pegar o livro para ler. Claro que o podcast não vai substituir o livro, tá? Pelo amor de Deus, não é isso que eu estou dizendo. Mas é um aquecimento, uma forma de você já se habituar, uma forma de você já se ambientar nessa história do Ivan Ilitch, que é sensacional. E aí o terceiro ponto que eu queria falar mais superficialmente aqui, que eu também não é um ponto-chave, inclusive não é um ponto que eu entendo muito, mas que faz muito sentido nessa formalidade, é a questão de vestir-se adequadamente, ou seja, usar roupas condizentes não só com a sua realidade, com a sua idade, com a sua postura, mas com a postura do ambiente também. Você conseguir se adequar em ambientes diferentes, com vestimentas diferentes. E o grande erro aqui que eu acho que você tem que ficar atento, o grande problema que eu vejo, que é gritante e é muito ridículo, é o cara que já está ali na meia-idade, né, já está ali 50, 40, 50 anos, querendo meio que parecer jovenzão demais, sabe? Querendo parecer um adolescentão, assim, eu sou jovem, não sei o quê. Tá? Cara, pelo amor de Deus, cara, não faz isso não. Não faz isso não, que além de você parecer muito ridículo, você vai envergonhar sua esposa, você vai envergonhar seus filhos. É um negócio assim meio... Cara, pelo amor de Deus, não faz isso, tá? Se veste com o básico. Pega umas roupas mais escuras, umas coisas mais sóbrias, uma coisa bem basicão. É isso que eu faço, inclusive, porque eu não entendo de vestimento. Eu já fiz até uma consultoria, tem uma prima minha que é consultora de moda. Eu já fiz e a conclusão que a gente chegou é assim, cara, vamos pro básico, porque realmente não, sabe, a imagem de um chefe de família, ela combina com o básico, né? Você pega umas coisas muito escalafobéticas demais, sei lá, uns jeans todo cortado, colorido, não sei o que, cara, sei lá, velho, se eu fosse você, não, sabe, mete um jeans escuro, um jeans preto aí, tranquilo, um jeans, né, cor, um azul escuro, é melhor do que você ficar inventando moda. Então, a dica para a parte da formalidade são essas três, né? Falar bem, ter repertório cultural e vestir-se adequadamente, não só a sua idade, mas de acordo com as situações onde você vai estar. Bom, ser feio, forte e formal pode parecer uma bobeira, uma brincadeira, mas quando você pega todo esse conteúdo e entende ele de uma forma global, você vai ver que essas três palavrinhas elas apontam para aquilo que realmente importa, né? E essas três coisas elas não são bem um enfeite, um adereço, uma coisa, é o contrário, são coisas básicas que vão te dar um alicerce para construir uma maturidade para você conseguir ter um pensamento de longo prazo, inclusive. A parte da força, por exemplo, você só consegue com consistência e com longo prazo. Aquela frase famosa, né, que shape não se compra. Você pode ser milionário, trilhardário. Se você não fizer por onde, você não vai ter o shape e acabou. Então, quando você pensa, inclusive a questão cultural, né, para você se
enriquecer culturalmente também leva tempo, existe um pensamento de longo prazo, um itinerário para conduzir esse caminho, né? Então, quando você não fica se emperequetando igual uma cocotinha, você fica forte e você se mostra minimamente culto, você tem aí um arcabouço de ferramentas que é muito útil para você servir melhor os outros, para você ser um líder melhor, para você ser um chefe de família melhor, para você ser um pai melhor, um marido melhor, um homem mais maduro, que olha no espelho e tem orgulho daquilo que vê, sabe? Então, assim, o recado final, o resumo da obra é que assim, ó, ninguém respeita um homem que é fraco, burro e que não se porta adequadamente. E esse é o meu recado para você. Se você acha que isso faz sentido e que vai ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que vai ficar muito feliz de saber que a feiura dele é uma coisa, pode ser uma coisa, inclusive, positiva. Muito obrigado e até a próxima.